E hoje nós temos a alegria de podermos receber Pastor Marcos, que vai estar ministrando a palavra aqui aos nossos corações. Por favor, Pastor Marcos. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, Igreja do Senhor. Eu quero dizer que é uma grande alegria podermos estar aqui hoje, mantendo essa comunhão maravilhosa com o corpo de Cristo, né? Os amados aqui da nossa sede. Para nós é uma honra estarmos aqui, para nós é uma honra podermos atender o convite do nosso pastor Júlio, e quero trazer também a saudação dos nossos irmãos ali de Duque de Caxias, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém, amados? Quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no nosso coração para a nossa reflexão nessa manhã. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Glória a Deus. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Vamos aprender um pouco mais, não é? Porque o Senhor, Ele se alegra com isso, com o nosso crescimento. Cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Glória a Deus. Diz assim a poderosa, inerrante, gloriosa e eterna palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Somente até aqui, meus amados. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, abra o seu coração nesse momento.
Maravilhoso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua onipotência, da Tua onipresença, da Tua onisciência, juntamente com os nossos amados irmãos. Senhor amado, toma o Teu lugar. Ó Deus bendito, que não seja a carne falando, meu Pai, que não seja o homem falando, meu Deus, mas que seja o Teu Santo Espírito, ó Senhor, falando aos nossos corações. Senhor amado, que diminua eu, que o Senhor cresça nesse momento. Fala, Senhor, que os Teus servos ouvem. Fala, meu Pai, porque os Teus filhos ouvem a Tua voz. Nós oramos agradecidos, no nome santo e soberano de nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. A igreja pode tomar assento. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos aqui nesse momento fazer uma exposição do texto sagrado que acabamos de ler. E no contexto dessa passagem, queridos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo a se levantar no poder do Espírito, a se levantar na autoridade do Espírito Santo de Deus, para tratar de um problema que ocorria nas igrejas da Galácia. O ano é 49 a 50 depois de Cristo, e Paulo, ele é usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma exortação para as igrejas da região da Galácia. Igrejas que outrora ele formou com seu trabalho apostólico. A igreja de Antioquia da Pisídia, a igreja de Icônio, a igreja de Listra, a igreja de Derbe, todas nessa região da Galácia. Hoje, a atual Turquia, na Ásia Menor. E o texto sagrado nos revela aqui que havia um levante no meio da igreja do Senhor. Alguns judeus convertidos ao cristianismo estavam se debandando novamente para entregar as suas vidas à lei mosaica. E eles criam e pregavam e ensinavam de que sim, devemos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados, mas que também deveríamos guardar a lei de Moisés. E aqueles judeus judaizantes estavam trazendo problemas no seio da igreja com essa heresia. Era um levante herético, com a mensagem de volta para a lei de Moisés. E nós observamos aqui no relato do texto, o apóstolo Paulo, ele começa escrevendo acerca da sua autoridade apostólica. Paulo, ele se posiciona como voz de Deus. Paulo, ele se coloca como autoridade do Senhor diante da igreja. E ele coloca aqui Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo, para enfrentar aquela situação conflitante
entre a lei e a graça de Cristo, entre viver os rudimentos da lei mosaica e viver a fé no amor e no mandamento do nosso Senhor. Ele traz consigo, e o versículo 2 nos relata isso, ele traz consigo as testemunhas, e ele diz: e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. E ele deixa claro que ele não estava só, ele deixa claro que ele é membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo se apresentou com a sua voz ali para confrontar essa heresia que se levantava. E no versículo 13 ele faz a sua saudação: graça e paz da parte de Deus Pai e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele traz a realidade da graça para aqueles irmãos. Ele mostra que a paz de Cristo seguia essa graça. E no versículo 4 desse mesmo texto, ele vai trazer o resumo, o âmago do Evangelho de Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, Cristo Jesus, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E no versículo 5, ele repete aqui uma máxima, inclusive, a máxima que nós sempre declaramos aqui no nosso ministério, né? A Deus toda a glória. E no versículo 5 ele vai relatar: ao qual glória para todos sempre. Amém. Mas o ponto alto dessa passagem, meus amados, ela se revela aqui no versículos 6 e 7, 8 e 9. Paulo vai usar aqui uma expressão de espanto, uma expressão de admiração, uma expressão não positiva. Diante dessa realidade, ele vai dizer: maravilho-me, eu estou aqui estupefato de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E aqui está o ponto, meus amados. Paulo, ele está indignado. Paulo, ele está revoltado com essas circunstâncias que se levantam ali nas igrejas da Galácia. E ele conclui dizendo: o qual não é outro, evangelho, porque na verdade, amados, só existe um único evangelho, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Único. E ele vai dizer: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Os judaizantes que se levantaram no meio da igreja. O versículo 8 e 9, ele repete aqui: porque só há um evangelho. E aí ele diz: mas ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja anátema.
No versículo 9 ele repete essa exortação: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Essa expressão anátema, ela é utilizada 5 vezes só no Novo Testamento, amados. E ela significa: seja amaldiçoado, seja maldito. Todo ensinamento ou doutrina que não conforma com o Evangelho de nosso Senhor Jesus, seja maldito, seja amaldiçoado, seja repreendido. Essa é a exortação que o apóstolo traz para aquela igreja. E o versículo 10, meus amados, ele fecha fazendo um questionamento e uma pergunta de retórica: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E aqui nós aprendemos uma característica do servo de Deus, uma característica do servo de Cristo: a pregação do Evangelho de Cristo. Doa a quem doer. Ela deve ser pregada na sua integridade, na sua verdade, na sua revelação plena. E nós não devemos, amados, não devemos temer os homens. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis no Brasil. A nossa nação está passando por um momento turbulento, por um momento sinistro. A nossa nação está sendo entregue a ideologias socialistas, mas que na verdade são comunistas. E todos nós sabemos, amados, que o comunismo foi, é e sempre será inimigo do Evangelho de Cristo. Agora então se faz necessário nós estarmos firmes na presença do Senhor, pregando o verdadeiro Evangelho da graça, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e combatendo as heresias, combatendo toda ideologia e todo pensamento que se levanta contra o Evangelho de Cristo. Agora nós veremos quem verdadeiramente serve a Cristo e quem não serve a Cristo. Agora nós veremos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, como nos relata o texto de Malaquias, né? E o apóstolo Paulo, meus amados, ele levanta a bandeira do Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor. Nós sabemos e temos aprendido que o termo Evangelho, do grego euangelion, significa boa nova, boas notícias do reino. A notícia de que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas o Senhor Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, e hoje estamos lavados e remidos no sangue de Cristo. Como diz o texto áureo da palavra de Deus, né? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia!
Glória a Deus! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E é por isso que Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 20, ele vai dizer e vai declarar: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Essa foi a palavra que ele direcionou para aqueles judaizantes que levantaram aquela heresia no seio da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Amados, essa palavra também se conforma com Efésios, capítulo de número 2, versículos 8, 9 e 10, que nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Percebemos, amados, aqui no versículo 10, que Deus de antemão preparou as boas obras para que nós andássemos nelas, mas não que fôssemos salvos por meio delas. Porque o texto áureo da fé nos relata, e da salvação, ele diz: porque pela graça sois salvos. E quando, amados, a graça de Deus, ela se encontra com a fé do homem, acontece a salvação. O homem, ele é lavado no sangue de Cristo, ele é redimido dos seus pecados. Isto é dom de Deus, a salvação das nossas almas. É dom de Deus. E no versículo 6 do texto base da nossa mensagem, ele vai dizer: maravilho-me, eu me espanto de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Homens que transtornam ou tentam transtornar o evangelho de Cristo, meus amados. É o que nós estamos vendo, mais do que nunca, se realizar nesse mundo, nesse planeta. E essa é a razão de nós estarmos aqui. Porque o Senhor nos chamou para fazermos essa diferença. O Senhor nos chamou para que nós possamos ir e chamar esses que estão amarrados, acorrentados nas ideologias e nas heresias desse mundo. Outro evangelho, diz o texto, um falso evangelho. E essa é a mensagem dessa passagem bíblica, o confronto entre o falso evangelho e o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho ou anátema? Essa é a pergunta. Esse é o ponto. Evangelho ou anátema?
O versículo 7 do texto base nos diz: querem transtornar o Evangelho de Cristo, querem perverter, querem distorcer a mensagem da salvação, colocando o homem no centro, retirando Cristo do centro da verdade, quando Ele mesmo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo, com voz de trovão, ele declara: aqueles que querem transtornar o Evangelho de Cristo sejam anátema. Mas interessante também, meus amados, interessante observar que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 16, e no versículo de número 22, o mesmo apóstolo, ele vai dizer algo aqui interessante. Ele vai dizer: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito. Como ele mesmo declarou aqui no versículo 10, ele não se levanta para falar aos homens o que agrada aos seus ouvidos, mas ele se levanta para falar o que os homens precisam ouvir. E essa é a nossa missão, meus amados. Pregar o que o mundo precisa ouvir e não o que ele quer ouvir. Porque o que o mundo quer ouvir, os mercenários já estão pregando. O outro evangelho. O outro evangelho. O evangelho anátema. O evangelho maldito, que vai conduzir essas almas para o inferno. Mas nós fomos chamados, como igreja do Senhor, para levantar a bandeira do evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus. E essa é a razão de ser do nosso ministério, meus amados. A igreja bíblica cristã foi levantada pelo Pai, e nós não somos os únicos. Existem outros ministérios levantados por Deus nesses dias finais. Mas nós fomos levantados para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, o caminho, a verdade, a vida, e não há outro evangelho além de Cristo. E o apóstolo vai dizer que aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo seja anátema. Porque, a bem da verdade, meus amados, eles já estão mergulhados em maldição, porque estão condenados, porque desprezam, porque não receberam a aliança que Cristo nos oferece, porque desprezam o sangue derramado na cruz do Calvário, porque desprezam o Filho de Deus. Ainda aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, existe uma outra exortação do Espírito Santo de Deus, através da vida do nosso apóstolo. E ele diz: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se o homem ele planta perversão, ele vai colher perversão. Se o homem planta o engano, ele vai colher o engano. De Deus não se zomba, meus amados. De Deus não se zomba. E aqui está declarado na carta aos Gálatas, que foi uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo, o grande confronto entre o outro evangelho, que não é outro evangelho. O apóstolo ele deixa bem claro isso no texto. No versículo 7 ele vai dizer: o qual não é outro, porque só há um evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo. Mas existe aqui o confronto, a batalha entre a lei e a graça de Cristo. O confronto entre a lei, entre o outro evangelho e o novo mandamento que Cristo nos trouxe. Porque o Senhor Jesus, ele nos trouxe um novo mandamento, meus amados. E nós podemos ver esse novo mandamento registrado na carta, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo de número 13, no versículo de número 34, que nos diz: aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus, ele se volta para os discípulos e declara: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas eu quero chamar a atenção da igreja aqui para um detalhe. Porque amar ao próximo já estava, amados, registrado na lei. E aqui o Senhor, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha o detalhe: como eu vos amei a vós. Esse é o detalhe, meus amados. Não é o amar ao próximo como a mim mesmo. Nós entendemos que muitos homens não têm amor próprio. Se eu for depender do amor desses homens, nós estamos perdidos. Mas aqui o Senhor, ele nos relata um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Esse é o ponto. E como foi, amados, que o Senhor Jesus nos amou? Ele nos amou de forma sacrificial. Foi um amor incondicional, meus amados. Não um amor que esperava uma resposta do próximo, mas um amor incondicional. Ainda que ele não me ame, eu o amo com todas as minhas forças. Esse é o ponto. Será que nós temos nos amado como Cristo nos amou?
Quando o irmão pisa no pé do outro, será que o irmão que foi ferido, ele vai amar com esse amor incondicional? Esse é o ponto, meus amados. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O versículo 20 do capítulo 2, que já foi relatado aqui, ele vai dizer que ele nos amou com esse amor incondicional. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Percebam que aqui ele está dando testemunho dele mesmo, do amor de Cristo por ele. Ele não diz por nós, mas ele diz, ele se entregou a si mesmo por mim. Esse é o testemunho do apóstolo. E no capítulo 3, versículo 13 e 14 da mesma carta aos Gálatas, a palavra de Deus nos revela algo maravilhoso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amados, nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus, ele se fez anátema em nosso lugar. Ele se fez maldição, ele se fez maldito para que nós nos tornássemos justiça do Senhor. Ele tomou o nosso lugar para que nós tomássemos o lugar dele, o nosso substituto. Aleluia! Isso é maravilhoso, meus amados. Isso é maravilhoso. A graça de Deus manifesta nas nossas vidas. E nós vemos também uma palavra em Tito, no capítulo de número 2. Aleluia! Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo 11, que vai nos dizer: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Essa passagem, ela nos ensina e nos conclama a vivermos uma vida de piedade, uma vida de santidade na presença do nosso Senhor. Mas essa vida de piedade na presença de Deus, ela só pode ocorrer, amados, através do poder de Deus, através do poder que nos resgatou e através do poder que nos santifica dia após dia e nos faz crescer na graça e no conhecimento dele.
uma outra carta, uma carta apostólica altamente teológica, que é a carta aos Romanos, vai nos falar acerca disso. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. O mesmo apóstolo, ele vai declarar: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio, porque nele, no evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E nós aprendemos aqui, amados, que é através desse poder, somente através do poder do Evangelho de Cristo, e não através das filosofias e ideologias mundanas, o homem pode chegar ao pleno conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Esse evangelho tem as suas bases, meu amado. E nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 15. O mesmo apóstolo, ele vai declarar aqui as bases do evangelho de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Apenas os versículos de 1 a 4. Ele vai dizer: também vos notifico, amados irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Aleluia! Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Esse é o evangelho de Cristo, meus amados. Esse é o evangelho que nós pregamos. Esse é o evangelho que nós cremos, que nós vivemos. E esse mesmo evangelho nos ensina a renúncia. Esse mesmo evangelho, ele nos ensina uma vida de santidade na presença do Senhor. Esse mesmo evangelho, ele nos ensina o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Esse mesmo evangelho, meus amados, ele nos ensina a amar, como a declaração do Senhor em João 3,16, que nós citamos no início dessa fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E fechando essa palavra, meus amados, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 16,
nós vamos ver algo aqui sublime, vamos ver algo aqui tremendo. E com essa palavra nós encerramos a nossa ministração. 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós fomos chamados para pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, amados. O Evangelho que nos ensina o amor e combater o anátema, combater toda ideologia e todo ensinamento que se levanta contra o conselho de Deus, quer seja lá fora, quer seja no seio da igreja, porque aqui nós relatamos o que ocorreu na igreja primitiva. Mas nós somos a igreja do último século. Nós somos a igreja do último século, meus amados. Vamos amar-nos, vamos nos amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja. E a Deus toda a glória.